mim é sempre uma alegria poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, né, aqui no Brasil e além até, esse tema que é o tema da EMF Balancing Technique, que é a Cinti Sinfônica, que nem sempre é tão conhecida, né, por todas as pessoas aí que seguem esses trabalhos energéticos e todo esse movimento que é feito dentro dessa linha holística, mas é uma técnica, a gente pode dizer assim, extremamente atual, porque ela é uma técnica desenvolvida para o momento do agora, mas uma técnica que já foi desenvolvida há muitos anos, né? Uma técnica que já foi canalizada e que já existe, já foi testada, já foi trabalhada há mais de 30 anos, mas que é realmente uma técnica canalizada para o momento do agora, e é por isso que eu entendo muito que o nosso papel ainda, né, dos profissionais da EMF no Brasil é trazer esse conhecimento do que é a técnica, como ela funciona, para que ela serve, como é que ela pode ajudar a gente nesse momento. Então, como eu sempre comento, é muito difícil a gente falar de uma técnica que as pessoas não conhecem, não fazem ideia como ela funciona, que tem um nome esquisito, né? Porque a própria PEG fala isso, é um nome tão esquisito, né? As pessoas não vão entender esse nome, ela dizia isso já desde o início do trabalho, sem mostrar para vocês uma imagem e sem mostrar um pouquinho do por que ela chama EMF Balance Technique, o que EMF quer dizer, né? E como é que isso funciona. Então, eu não gosto de ficar presa em slides, ficar presa em imagens para fazer palestra, mas eu preciso mostrar para vocês algumas imagens para que fique mais fácil, né? Para que fique mais claro para vocês do que a gente está falando, né? Pelo menos para a gente entender sobre o que nós vamos falar. Então, em algum momento aqui, a gente até já combinou, eu vou compartilhar com vocês alguns slides meus com algumas imagens, para que vocês possam ter uma ideia desse sistema que a gente vai conversar hoje, tá? E a minha intenção aqui com vocês, a gente tem mais ou menos aí 1 hora para ficar junto, além das perguntas que vocês podem fazer depois disso. Nesse período, eu quero, no finalzinho, né, nos últimos 10, 15 minutos do nosso encontro aqui, poder fazer com vocês uma prática de um alinhamento energético para que vocês possam sentir realmente o fluxo de energia que é o trabalho da EMF. Tá? Então, é o que a gente chama de uma mini sessão de EMF, uma sessão introdutória, mas a gente vai realizar nos nossos últimos 15 minutinhos aqui de palestra para vocês poderem sentir, vivenciar realmente essa energia na prática, tá? Então, eu vou começar simplesmente situando a gente um pouquinho nesse momento planetário que a gente vem vivendo. Também acho muito importante a gente fazer essa associação, porque a minha proposta nessa palestra para vocês, inclusive, foi dizer assim, olha, como que essa técnica, que é a EMF, pode nos ajudar com as novas frequências de energia, né? E aí, falar do momento de transição planetária que a gente está vivendo é importante para a gente entender o que eu quero dizer com novas frequências de energia, porque senão assim, tá, Vanessa está falando de frequência do quê, né? E é exatamente isso que eu quero dizer e associar o tema que eu disse para vocês, que é a EMF é uma técnica canalizada há 30 anos atrás, mas feita para o momento do agora, né? E por que a gente fala tanto desse momento do agora? E vocês vão me ouvir falar muito desse momento, como um tempo de grande evolução, porque é assim que a gente vê esse movimento planetário todo que a gente vem vivendo, né? Então, a partir deste período de 2012 para cá, a gente começa um movimento na rede cristalina do planeta, um movimento que vem acontecendo numa intensidade muito forte e que cada vez mais está trazendo várias energias para o planeta Terra. Tá? Várias frequências novas, frequências que nós não estávamos habituados a lidar, que nós não estávamos habituados a conviver. Inclusive, a gente pode falar astrologicamente falando, e eu sei que tem gente que vai falar de astrologia, né? Se já não falou ontem, tem ainda no final de semana que vem, mas e vocês podem abusar e aproveitar e já perguntar, né, sobre isso também. Mas o fato é que o planeta Terra, dentro da estrutura astronômica, ele nunca esteve no lugar, vamos dizer assim, que ele está hoje.
né? Então, o que a gente pode dizer? Nós nunca estivemos circulando, astronomicamente falando, né, no cosmo, no ponto onde nós estamos hoje. Então, não precisa de muita explicação filosófica para a gente entender que a gente está recebendo cargas de energia no planeta que a gente nunca recebeu antes, né? E frequências que o nosso próprio sistema, tanto físico como energético, não está habituado a lidar. Isso explica para a gente muito, né, das nossas questões físicas que a gente vem vivendo hoje, de alguns aspectos. Eu tenho certeza que de todo mundo que está aqui, muitos de nós, eu pelo menos já vivenciei essa experiência. Estou com uma dor, ou estou com uma tontura, estou com cansaço, estou com um zumbido no ouvido, estou sentindo alguma coisa esquisita no meu corpo, vou no médico, olho, faço exame, faço isso, faço aquilo, e não tem nada, né? Então, tecnicamente, pela medicina convencional, está tudo ok com o meu corpo, mas quando eu vou olhar para o meu sentimento, eu sinto coisas que me incomodam. Eu sinto dores, eu sinto cansaço, eu sinto sensações, e tudo isso pode estar ligado com essas frequências que estão chegando numa velocidade intensa e que a gente não sabe lidar, tá? Então, uma das principais formas da gente aprender a lidar com esses processos novos todos que estão chegando na nossa vida hoje, inclusive lidar com uma pós-pandemia ou com uma situação de pandemia como a gente veio vivendo, é um sistema que pode nos ajudar a fortalecer esse nosso campo eletromagnético, de maneira que a gente comece a receber essas cargas de energia com um menor impacto, que a gente comece a receber essa carga e tenha um invólucro físico, né? Ou seja, uma sustentação física mais apropriada, mais adequada para receber essas novas frequências que estão chegando. Então, é aí que a EMF vai nos ajudar, é aí que a EMF vai nos favorecer numa grande, como é que eu vou dizer para vocês, num sentido de fortalecimento mesmo, para enfrentar e para a gente aprender a lidar e a fazer uso dessas novas frequências que vão abrir muitas possibilidades, muitos campos de trabalho, de atuação, de convivência para cada um de nós, tá? Então, é importante a gente situar esse momento planetário antes de falar da técnica, para a gente poder entender exatamente o que pode ser feito, né? Como que a gente pode usar ela na nossa vida diária, na nossa prática, como é que isso pode me beneficiar de alguma forma. Tá bom? Então, é interessante a gente ter isso em mente, tá? Nós vamos falar de uma técnica que pode nos ajudar nesse momento de transição, onde a gente está chegando, onde estão chegando muitas energias, muitas frequências novas, e que a gente ainda não está habituado a lidar com ela. Quando a gente não está habituado a lidar com ela, a gente acaba sofrendo fisicamente. E é exatamente isso que a gente quer evitar. Eu vi que a Cláudia está fazendo uma pergunta aqui sobre o que significa a palavra EMF, né? E, na verdade, não é só MF, tá, Cláudia? É EMF. E de escola, M de maçã e F de faca, tá? Essa é uma sigla, essas 3 letras são as 3 primeiras letras, vamos dizer assim, da palavra Electromagnetic Field, que significa campo eletromagnético em português, tá? Como a técnica é uma técnica americana, desenvolvida pela Peg Fênix Dubro, né? Eu vou até mostrar isso para vocês aqui nos slides também. Eu diria para você que a gente está falando de uma sigla da palavra em inglês, né? Por isso que tem o F no final. Então, é E de escola, E de eletro, M de magnetic e F de field, electromagnetic field. Tá? Então, o que quer dizer EMF Balancing Technique? Técnica de balanceamento do campo eletromagnético. Tá? Então, a gente já pode aí, né, já aproveitando a sua pergunta, né, já partir daí dizendo o seguinte, este trabalho, essa técnica, é uma técnica que vai servir para calibrar o nosso campo eletromagnético humano. E a gente pode partir daquele princípio de macrocosmo e de microcosmo, onde a gente pode dizer que o corpo humano possui um campo eletromagnético da mesma maneira que o planeta Terra possui um campo eletromagnético.
né? Então, nós já estudamos lá, né, na nossa escola convencional, quando a gente estudou física, quando a gente estudou, né, todas as matérias lá da época do colégio, o campo eletromagnético da Terra, né? Mas pouco falamos e pouco exploramos sobre o campo magnético humano. E é importante a gente entender que este campo eletromagnético humano, cada vez mais, ele está sendo estudado e reconhecido, inclusive pela nossa ciência. Porque hoje a gente já tem muita teoria e muito estudo comprovando que o campo eletromagnético humano, querendo ou não, ele é responsável pela nossa consciência, pelo nosso nível de consciência. Então, quando a gente fala, né, em ampliar a consciência, quando a gente está falando de todo esse movimento holístico, né, que a gente tem vivido e que as pessoas estão buscando muita informação, são sedentas até por informação de toda essa nova parte, né, da vida humana, nós poderíamos dizer que é justamente essa busca pela evolução da consciência humana, né? Essa busca por evoluir a nossa consciência, por ampliar a consciência. E a gente só consegue fazer esse movimento de ampliação do nível de consciência através desse campo eletromagnético, que é um campo individual, que está, sim, interligado, como tudo, né? Somos todos um, então é um campo que está interligado, um a um, mas que ele existe estrutural de forma individual, tá? Ele é estruturado de forma individual e interligado entre todos nós. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês poderem ver a imagem do que a gente vai chamar desse campo eletromagnético, para que vocês comecem a entender como é que é o trabalho, o que é a técnica em si. O trabalho da EMF, ele vai além dos corpos sutis. A gente vai falar um pouquinho disso exatamente para que vocês entendam a técnica, né? Eu falo muito sobre a EMF ser a nova anatomia energética humana. Porque até pouco tempo atrás, e por milhares de anos diante da própria, dos estudos do hinduísmo, indianos, né, e todas as estruturas que a gente tem da medicina oriental, a gente tem muito conhecimento sobre os chakras, sobre os meridianos de energia do corpo e sobre os corpos sutis, que é exatamente onde a maioria das técnicas energéticas atuam, né? De maneiras diferentes, sempre com essa busca do equilíbrio de todos esses sistemas, mas quase todas as técnicas energéticas atuam exatamente nessa função, né? Assim como o passe da casa espírita. Mas, quando a gente fala de EMF, a gente começa uma visão que vai um pouco além. A gente não desconsidera nenhuma dessas instâncias, então os chakras continuam lá, os meridianos continuam lá, os corpos sutis continuam lá, mas a gente vai para uma instância que vai um pouco além dessa estrutura, que é o que a gente chama de malha de calibração universal. Então, o nosso campo eletromagnético é denominado, dentro do trabalho da EMF, de malha de calibração universal. E essa malha, ela vai além dos corpos sutis, dos chakras e dos meridianos de energia. Então, a gente está falando de uma instância que vai um pouco além dessas três estruturas, porque a técnica é uma técnica específica, com ações específicas e movimentos específicos para liberar esse campo, né? Ela tem três funções primordiais dentro da nossa estrutura eletromagnética, que é limpar, fortalecer e equilibrar. Então, são três ações que a técnica promove que faz com que esse processo acabe indo mais fundo, vamos dizer assim, trabalhando no seu campo de uma forma mais profunda e de uma forma mais direcionada do que o passe espírita ou do que uma técnica que tem lá a função de, por exemplo, harmonizar os chakras ou uma função de harmonizar os corpos sutis, né? Porque ela vai atuar nas fibras da malha. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente já possa ir visualizando o nosso material. Então, ó, como eu disse, né, é uma nova anatomia energética, e aqui a gente tem no fundo dessa imagem, como vocês podem ver, exatamente esse reflexo do campo eletromagnético do planeta, né? E aí a gente vem para essa proposta do trabalho da EMF, para olhar para essa imagem que vocês estão vendo aqui,
que é justamente o que a gente vai chamar de malha de calibração universal, que é o campo eletromagnético humano, tá? Então, essa é uma ferramenta muito focada neste movimento de equilibrar, limpar e fortalecer este campo que vocês estão vendo aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês o que é cada uma dessas coisas, né? A Vanessa tem um monte de coisa aqui, um monte de linha, um monte de informação, que é isso? Daqui a pouco eu já conto para vocês o que é. Mas para a gente começar a falar, né, então, de todo esse trabalho, eu quero compartilhar com vocês, inicialmente, a informação sobre a canalizadora do trabalho mesmo, né? Quem foi que fez todo esse trabalho, quem trouxe toda essa tecnologia para a gente. E a gente tem aí a imagem de Peggy Fênix Dubro, que é a originadora, a canalizadora dessa técnica, tá? E ela canalizou isso em 1988, então foi recebendo, ela tem toda uma história muito legal, que depois, para quem quiser, pode me mandar mensagem ou qualquer coisa, eu compartilho a história dela com vocês, para a gente também não ficar aqui, né, detido nisso. Mas ela tem toda uma história, desde os 5 anos de idade, envolvida com todo um processo de desenvolvimento energético e espiritual dela, mas ali por volta de 1988, ela começa a receber as instruções e as informações e a conhecer o que é o campo eletromagnético e o que ela precisa fazer para poder trabalhar com esse sistema e trazer uma tecnologia para nós. Então, é muito curioso, porque quando ela canaliza isso no início e ela começa a ensinar as pessoas, ela começa a ter curas, começam a acontecer coisas muito, muito interessantes na história da vida dela, e ela não consegue associar tudo que está acontecendo naquele momento com o momento de vida, né? E é muito, muito legal se a gente puxar pela nossa memória, né? Eu faço muito esse exercício. Como é que era a nossa vida em 1988, né? O que estava acontecendo no planeta? O que estava acontecendo no Brasil? O que a gente acreditava, né? Dentro de tudo que a gente está fazendo hoje? Então, eu pergunto para vocês conseguem imaginar em 1988, acontecendo um congresso holístico, como a gente está fazendo hoje aqui, da maneira como a gente está fazendo? É tão surreal, né? Parece uma coisa que, tipo, jamais acontecia. É quase dizer que nessa época a gente ainda não ouvia falar de holismo, não ouvia falar de espiritualidade de uma forma mais ampla. O máximo que a gente ouvia falar era do centro espírita, e ainda se você dissesse que era espírita, as pessoas te olhavam meio torto. Né? Então, assim, é um momento muito diferente, né, do que a gente está vivendo hoje. E por isso a gente fala que é uma técnica que foi canalizada lá, mas ela foi canalizada para o agora, né? Porque ela foi trazida justamente para sustentar o momento que a gente está vivendo hoje. Mas para isso ela precisava ganhar suporte, sustentação energética mesmo, para poder hoje chegar e espalhar isso para todo mundo, né? Mas é importante dizer que esse trabalho hoje, ele foi canalizado em 88, mas hoje, em 2021, está em mais de 70 países, e é um trabalho que já foi traduzido para 14 idiomas, né? Então, a gente tem ele muito trabalhado. O idioma que mais tem profissionais atuando é no inglês e no espanhol, tá? A Rússia é uma das primeiras nações com volume de trabalho voltado aqui para esse trabalho da EMF, mas a gente tem muito da EMF em toda a parte da América do Sul, vamos dizer assim, né? No Chile, na Argentina, é muito explorado esse trabalho dessa técnica, e bastante trabalhado nos Estados Unidos, porque Peggy mora lá também, ela é de Sedona, né? Ela vive em Sedona, e de lá, hoje, ela também compartilha, né, com todo mundo, todo o trabalho que ela realiza, porque não parou na EMF, né? Eu diria que a EMF foi um dos primeiros trabalhos que ela canalizou, mas depois disso ela foi trazendo N outras técnicas que continuam atuando neste campo eletromagnético e fazendo esse processo de limpeza e fortalecimento desse sistema. Então, olha só, essa é uma anatomia energética humana que pode fazer um movimento de mudança e de transformação na nossa estrutura, porque ela influencia diretamente nas nossas habilidades, nos nossos potenciais e no equilíbrio do nosso ser. E por isso a importância da gente trabalhar nesse sistema. Tá? Então, vocês vão ver, eu sempre coloco aqui o nominho em inglês,
porque é muito comum, quando vocês ouvirem falar da técnica, alguém ouvir falar, a UCL, acontece tal coisa com a UCL. O que é a UCL, Vanessa? A UCL é a malha de calibração universal. É que na língua inglesa ela chama Universal Calibration Lattice. E aí, de novo, é a sigla, tá vendo? Ó, UCL, tá? Mas para nós sempre aqui vai ser malha de calibração universal. Então, esse é um sistema que atua, onde a gente atua com a EMF. É exatamente nessa malha que a gente trabalha com a técnica de EMF. E o que a técnica faz? Né? Quando ela balanceia, ela faz o balanceamento desse sistema. Tá, mas o que isso significa? Significa que a gente vai trabalhar limpando, fortalecendo e equilibrando esta malha de calibração universal para aumentar a conexão com a malha cósmica universal. O que é aumentar a conexão com a malha cósmica, Vanessa? Que é o resultado. É aumentar a sua conexão com o todo. É ampliar a sua visão e a sua conexão dessa história de que nós somos todos um. A gente ouve, legal, eu ouço sempre falar isso, nós somos todos um, ok, mas como é que isso funciona? Né? Como é que eu faço mais parte disso? Como é que eu amplio a minha consciência? Como é que eu entendo tudo isso que vai além do que eu posso ver? Né? E a proposta do trabalho da EMF, parte dela é essa, né? É ajudar a gente a limpar, fortalecer e equilibrar esta malha humana para que nós possamos ampliar a nossa consciência. Então, aqui, eu gosto de fazer um parênteses para dizer para vocês assim, numa linguagem mais dia a dia, né, mais prática. É como se nós disséssemos assim, quando você precisa fazer um grande esforço físico, então, a gente não consegue se ver muito bem aqui na internet, né, mas eu tenho 1,50 m, para vocês terem uma ideia. E quando eu quero fazer, eu preciso pegar um negócio, por exemplo, pesado, e não estou fortalecida o suficiente para carregar aquela mala, vamos pensar assim, o que eu posso fazer? Ou eu peço ajuda para alguém, né? Alguém carrega aí a mala para mim, ou eu preciso me fortalecer para conseguir fazer esse movimento. Então, o que a gente pode entender, né? Todos nós, a gente fala, exercício físico é uma das coisas que todo mundo precisa na vida, né? No dia a dia, a gente precisa para manter a saúde do corpo físico. Quando eu faço um exercício físico, qual é o meu objetivo? Fortalecer a musculatura do meu corpo, dar movimento, né? Fazer com que a musculatura do meu corpo sustente a minha estrutura óssea, sustente né? todo o meu ser, para que eu não tenha dor nas juntas, para que eu não tenha dor no corpo, para que eu não fique ali, né, toda travada e entrevada. Quando eu tenho um sistema que é uma malha de calibração universal, que é uma malha energética, e essa malha está o tempo todo recebendo novas cargas, novas frequências, vamos dizer assim, eu também preciso fortalecer as fibras dessa malha, da mesma maneira como eu fortaleço os músculos do meu corpo físico, para que essas fibras consigam sustentar as cargas de energia. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma capacidade para carregar X peso. Se eu quero carregar mais peso, eu vou lá na academia, faço força, fortaleço meus músculos para ter mais sustentação, para aguentar um peso maior. Como é que a minha malha de calibração sozinha vai suportar uma carga de energia maior? O que eu posso fazer para essa malha é calibrar essas fibras de maneira que elas estejam fortalecidas para sustentar uma maior carga de energia. É compreensível para vocês a linguagem que eu estou trazendo aqui? Eu brinco sempre que é a musculatura das fibras dessa malha para que a gente possa sustentar mais da nossa carga de energia. E aí vem a parte legal. O que é sustentar mais da nossa carga de energia, Vanessa? É sustentar mais de quem nós somos. Por quê? Nós estamos hoje num corpo físico, ok? Com uma pequena parte de luz, vamos chamar assim, né? De carga energética do que nós somos em espírito. Então, a gente pode dizer que o nosso espírito é uma grande frequência de luz. E no nosso corpo físico, nós temos um fractal deste espírito,
que está aqui habitando esse corpo físico. Só que nesse movimento que a gente está fazendo de crescimento do planeta, evolução do ser humano, evolução da humanidade como um todo, nós estamos tendo a chance de trazer para dentro desse corpo físico um pouco mais da luz desse espírito que nós realmente somos. Então, nós estamos tendo a chance de representar neste físico mais do que nós somos em espírito. Só que esta é uma carga de luz que precisa ser colocada dentro desta malha, dentro deste campo. Então, aqui, eu também gosto de comparar com a bexiga de água, né? Você pega lá uma bexiguinha, você vai enchendo de água, vai enchendo de água, vai enchendo de água. Se a bexiga não for parruda, não for forte, chega uma hora que ela estoura, né? E aí, pum, esparrama tudo. E o que está acontecendo com o nosso campo eletromagnético é exatamente isso. Ele está lá, em volta do nosso corpo, e a gente está recebendo, ampliando a nossa consciência e recebendo carga de energia do nosso próprio espírito, que está chegando aqui para nós, para a gente se manifestar mais na nossa grandeza, né? No nosso Deus interno. E esse Deus interno, essa grandeza que começa a brilhar e a se manifestar, vai tomando corpo dentro dessa malha e dentro desse sistema. Se essas fibras não estão limpas e fortalecidas o suficiente, ela começa a arrebentar, começa a fazer buraco, começa a dar pau, começa a perder energia, começa a sentir dor, começa a ter problema físico, porque ela vai repercutir diretamente no campo físico. Então, a grande importância, né, o grande resultado que o trabalho pode trazer para nós é o de ampliar essa nossa conexão com o cosmo, né, com a malha cósmica universal, mas também nos dá sustentação suficiente para que a gente possa trazer mais de nós mesmos para dentro da nossa estrutura, no aqui e no agora. O que eu mais queria que vocês vissem é isso aqui, tá? Essa imagem aqui. Quero que vocês guardem ela aí na mente de vocês, e daqui a pouquinho eu volto com a imagem se a gente precisar, quando a gente for citar. Mas eu quero poder conversar com vocês aqui numa linha mais... Então, eu vou parar aqui um pouquinho para a gente se ver melhor. Então, o que acontece? Quando você faz esse movimento de ser mais quem você é, no aqui e no agora, você literalmente permite que o processo de evolução e ascensão aconteça. Não só seu, individualmente, como pessoa, mas no coletivo, para o nosso planeta como um todo, né? E por que a gente está falando disso? Porque quando você começa a fazer um movimento e entender que evoluir, crescer, não significa sair daqui para ir para um lugar mais sutil, que é o que por muitos anos a gente foi acreditando, né? Por muito tempo, né, a crença que nós tínhamos sobre evolução espiritual significa, olha, eu vou sair do corpo físico e vou ficar sutil e vou virar estrelinha, né? E vou me conectar lá com a espiritualidade do lado de lá. Isso é um nível mais evoluído para nós, né? Sempre foi assim que a gente viu. Mas o que a gente vem aprendendo cada vez mais hoje é que o planeta vai se transformar num planeta de quinta dimensão, de uma dimensão além, né? Podemos falar multidimensional. Isso significa que a gente não vai morrer para evoluir, né? A gente vai evoluir, que a Cíntia colocou aí, né? Evoluir e ascender encarnado, né, no corpo físico. É esse o objetivo. Porque não adianta todo mundo virar estrela e ir para outra dimensão, porque a Terra vai continuar sendo Terra 3D e a gente não vai ter feito a nossa parte, né? Qual que é o nosso verdadeiro papel? E eu sempre brinco, as pessoas me perguntam muito, qual que é a minha missão de vida? Eu falo, sua missão de vida é evoluir o planeta. Foi isso que você veio fazer aqui. Agora, como você vai fazer isso é, né, mega discutível, mas a nossa missão de vida como ser humano é evoluir o planeta, né? É simples, não tem muito o que fazer de diferente disso, né? O como é que é o X da questão. Mas trazer o paraíso para a Terra, que é o que a Leilinha falou aí. E é exatamente isso. Esse é o nosso objetivo hoje, né? Cada vez mais
trazer essa frequência multidimensional para o aqui e para o agora, porque quanto mais a gente ancora dessa frequência multidimensional no agora, é isso que vai fazer esse planeta subir na linha dimensional, né? É isso que vai fazer o planeta ficar sutil, porque não adianta a Vanessa ficar sutil, a Cíntia ficar sutil, a Aline ficar sutil, né? Meia dúzia de gato pingado ali não vai resolver. Por isso que a gente está num processo de crescer junto, né? Tudo, gente, não tenham dúvida, né? Tudo que nós fizermos daqui para frente, eu poderia dizer para vocês, né, já de mais de trás para cá, é tudo individual e coletivo. Não existe um movimento que nós façamos hoje que não seja um movimento coletivo também. Então, é aquela história da folha, né? Da folha da árvore que cai de um lado, que não cai à toa, né? A borboleta que bate a asa lá do outro lado e que reverbera aqui. Todo movimento que nós fazemos individual hoje, ele também é um movimento coletivo, né? Tudo que a gente promove de bondade, de bem, é para você, para o outro e para o planeta. Não tem como ser de outro jeito, não tem outra linha mais para a gente seguir. Para quem não consegue se manter nessa linha, essa pessoa está sendo esmagada pelo sistema. Ela está adoecendo, ela não está conseguindo seguir, ela não está conseguindo manter a empresa dela, o negócio dela, ela não consegue mais trabalhar, ou seja, ela está sendo levada, né, na linguagem até da própria espiritualidade, do próprio kardecismo, por exemplo, é aquela linguagem que diz assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a pessoa que não entendeu pelo amor essa função de que é por ela, pelo outro e pelo planeta, ela vai aprender isso pela dor. Não vai ter muito outro jeito, porque ela vai ser colocada em xeque cada vez mais para enxergar esse movimento, né? Então, nós estamos trabalhando num processo que é justamente para poder trazer mais deste movimento mais evoluído, mais evolutivo, vamos dizer assim, para o agora.